Vamos que dá. Fala pessoal, boas-vindas ao mais um episódio do podcast Vamos que dá. Eu sou o Guilherme Atsumi e junto com a Mari a gente recebe hoje aqui o Thierry Marcondes. O Thierry, ele é especialista em inovação, tecnologia e acessibilidade, com atuação em grandes corporações e também impacto social. Ele foi Head de Transformação Digital na L'Oréal, atuou com ecossistemas e parcerias na Accenture e hoje ele atua como professor convidado na Fundação Dom Cabral. Além de ser palestrante e consultor em estratégias de inovação e inclusão. Ele tem experiência liderando squads diversos, desenvolvendo produtos e soluções que aliam eficiência, experiência do usuário e também inteligência artificial. Além disso, ele também atua como conselheiro em instituições como a Wilinka e o Instituto BESC. Então, Thierry, muito bem-vindo, muito obrigado pelo convite e vamos que dá. Boa! Bom dia, obrigado, pessoal, por estar aqui. Eu sou o Thierry, eu sou um homem branco, estou com o cabelo para trás, que eu até dei uma ajeitada, ele é um pouco rebelde, tal, penteado, uso óculos de armação azul escura, estou com uma camiseta até do Van Gogh, das estrelas, tal, tudo bagunçado, aquele remoinho lá. Estou aqui no meu escritório, que eu amo livro, então vocês veem uma estante, vocês veem uma parede branca. Eu gosto de me autodescrever, não somente para acolher pessoas cegas, combate a visão, mas a gente tem um novo elemento participando e cada vez mais frequente nas nossas chamadas podcast, a inteligência artificial. Pode ser um Gemini, um ChatGPT, um Claude, por exemplo, aqui, que a gente pode estar, as IAs estão nos escutando. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar, a gente está numa transformação de tudo. A própria acessibilidade, diversidade vem se transformando. Estou muito feliz em estar com vocês, um pouquinho com calor. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, que é um dos dias mais... Melhorou um pouquinho, mas está um dos dias mais quentes, tal. E não escuto, eu sou uma pessoa com deficiência, deveria estar com meu cordão de girassol, mas eu acabei deixando ele aqui do lado. Mas eu tenho surdo profundo, uso aparelho auditivo nas duas orelhas, e eu tenho retinose pigmentar, que eu não enxergo o campo periférico. Eu, às vezes, peço para descrever o ambiente, como eu estou aqui no meu controle, possivelmente está bem silencioso, mas pode ser se vocês escutam de fundo latido, que eu sou pai de 2 cachorros e 2 gatinhos, então eles vão participar de alguma maneira involuntária. Eu sou casado com a Marcela e amo ler, escrever e praticar esporte. Obrigado. Boa. Boa, Thierry. É um prazer te receber aqui nesse episódio do Vamos que dá. Tenho certeza que nosso papo vai ser muito proveitoso aqui, que você vai ter muito para trazer, para contar. Vou começar também fazendo minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, estou aqui hoje usando uma camiseta de botão bege, estou com um colar verde de bolinhas, estou com um óculos de armação transparente, estou com cabelo solto e com cabelo um pouco... ao contrário do Thierry, eu deixei meu cabelo um pouquinho mais rebelde hoje, não penteei, não arrumei, mas estou aqui com um fundo branco. Também estou com 3 gatinhos aqui, pode ser que eles apareçam em algum momento. Estou super animada para o nosso papo de hoje. Gui, pode puxar aí a primeira e a gente segue. Valeu, Mari. Eu vou fazer minha autodescrição também, que eu acabei não fazendo. Bom, eu sou um homem amarelo, eu tô com cabelo preto curto, bem baixinho, não tô usando óculos, tô com um fone branco e com um fio aqui vermelho que corre pela lateral, tô com uma camisa azul claro e tô também num fundo virtual, um fundo bege branco com uma planta e com alguns utensílios, artigos assim de escritório como livros e tal.
E para começar, eu queria pedir, Thierry, para que você contasse um pouco sobre você, a sua trajetória e como você notou que tinha alguma deficiência, né? Como é que foi esse descobrimento na sua vida? Como isso mudou a sua forma de se relacionar? Como isso, de alguma forma, mudou o seu dia a dia? Conta pra gente um pouco. Sim, eu acho que a minha trajetória, eu tenho contado de algumas maneiras, tal, porque é bem maluca. Eu acho que eu vou começar de trás, de frente para trás, depois voltar um pouquinho. Hoje, o meu sonho grande que eu percebi é desenvolver ecossistemas poderosos para que todas as pessoas possam estar presentes com autonomia e segurança, proporcionando para elas melhores experiência e eficiência. Vocês pararem para ver, hoje já está dentro desse propósito até o que é acessibilidade. Que acessibilidade é as pessoas participarem de todos os âmbitos da vida pública e privada com autonomia e segurança. Você fala, caramba, Thierry, por que você teve esse sonho grande? Por que esse objetivo? Aí, voltando para os primórdios, quando eu nasci, eu tive incompatibilidade sanguínea. Meus pais não sabiam o que era, eu tive que trocar 80% dos meus sangues, mas os médicos falaram, vai ter alguma sequela. Pode ser auditiva, visual, intelectual, tal. Não se sabia. E minha mãe sempre muito atenta, com muito medo, tanto meu primeiro diagnóstico errôneo, tal, apesar que eu acredito que, em fundo, todos nós temos um pouquinho, mas me diagnosticaram como eu tinha espectro autista, porque eu pegava uma folhinha, alguma coisa, ignorava o mundo, tinha aquele meu hiperfoco, tal. Então, se vocês pararem para ver, muitas vezes a gente confunde, quando não tem um diagnóstico correto, o que a pessoa tem? E hoje é fácil, estudando, tem muitas pessoas com espectro autista e surda com características muito parecidas. Mas se você não olhar atentamente, você não vai conseguir saber, ou você pode até desenvolver das ferramentas erradas para ela. A minha mãe nunca se conformou, falou, pô, será que é só isso? E começou a investigar, ela percebia que quando ela passava batom, eu entendia melhor ela de frente, quando ela falava de lado ou de costas, eu não entendia, até que veio meu irmão, e aí meu irmão também tem surdez, que minha mãe foi precaver que ele não tivesse incompatibilidade sanguínea. Quando ele nasceu, viram que ele era surdo e, consequentemente, eu também sou surdo por tabela. Por isso, desde os meus primeiros dias, eu nunca consegui esconder. Eu tenho uma deficiência invisível que 70% das deficiências que existem são invisíveis, só que se eu não falo, sou surdo, me fala com mais pausado, por exemplo, preciso sentar na frente, eu estaria excluído de muitos espaços, por exemplo. Até mesmo falando sortudo, falo com mais pausado, por exemplo, durante muito tempo eu tive que até reinventar estratégia, porque eu falava o quê? Como? As pessoas depois eu repito, não é importante tal. Como que eu me sentia nesse ponto? Então, isso foi um ponto que eu fui evoluindo ao longo da vida. Eu era uma pessoa bem tímida, tá? Eu falei, nossa, mas você não está parando de falar aqui. Mas sim, eu era uma pessoa tímida, que a minha grande virada foi quando eu fui morar na Inglaterra. Antes de morar na Inglaterra, eu era tímido, meus pais até me ensinaram a ser autodidata, eu até questionar para que ir para a escola se eu não conseguia compreender, se eu sofria bullying às vezes, eu ficava lá, as atividades não estavam preparadas para mim. A minha mãe, até o primeiro ano da minha escola, até fala, minhas notas foram de medianas para ruim. Eu brinco, eu não repeti o primeiro ano da escola, talvez pena, milagre, não sei o que, mas a primeira série
eu sei que minhas notas foram bem medianas para ruim, e aí minha mãe me ensinou a ser autodidata, que as minhas notas melhoraram muito, chegando a ser boas a excelentes, principalmente, mas vinha aquela questão, se com autodidata eu consigo ser excelente, por que ir para a escola propriamente? Por que frequentar esse espaço que me zoavam, eu não me sentia, eu ficava lá, eu tinha que, às vezes, ficar só copiando, eu ficava questionando. E a minha grande mudança de chave foi quando eu fui morar na Inglaterra. Na Inglaterra, eles se preocuparam com tudo. Eu fui morar na Inglaterra com 10 anos, não sabia falar inglês, foi a primeira experiência fora dos amigos tal, mas eles me acolheram de uma certa maneira, se preocuparam, que caiu algumas fichas super importantes para mim. Eu posso ser o mesmo, porque durante um tempo vinha até aquela coisa, será que eu escondo a minha deficiência para me parecer mais fortão? Porque quando fala que eu sou uma pessoa com deficiência, remete à fragilidade, remete a coitadismo, remete até suposições, por exemplo. Será que você fala? Que até, depois a gente pode até falar, até hoje, quando vem entrevistas de emprego, quando estava procurando na época estágio e tal, você precisa de um intérprete propriamente? Vocês não estão vendo o que eu estou falando, então ainda remete muitas suposições e, claro, muitas pessoas com deficiência até escondem eu estudando, conversando, por medo desses preconceitos propriamente. E aí a Inglaterra me acolheu tão bem, falei, porra, eu posso ser o mesmo, não preciso disfarçar, eu tenho até um lema, ou me ama ou me odeia, porque meio termo, infelizmente, a cultura brasileira é muito do meio termo, a gente não sabe falar não, mas a gente quer agradar. Na Europa é diferente, lá eles dão feedback claro, tal. Eu falei, opa, por que eu vou ficar tentando adivinhar quem gosta ou quem não gosta? Você gosta de mim? Bora mudar esse mundo. Se você não gosta de mim, não tem problema, porque o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Por que você vai perder seu tempo, vou perder meu tempo com você? Encontra alguém que dá essa empatia. Lá na Inglaterra também me fez uma curiosidade grande, porque lá eles tinham aulas de culinária, aula de costura, inclusive aula de costura, por incrível que pareça, foi uma das minhas aulas favoritas, tal, bordar, construir coisas, e aula de design, e até para você montar coisas. Eu acho isso fantástico, porque como que você vai ser um bom cidadão, uma boa pessoa, se você não sabe cozinhar, arrumar um chuveiro propriamente? Eu acho que no Brasil se foca muito no vestibular. Saber história é super importante, mas saber história não vai fazer você ficar com barriga cheia ou resolver certos problemas. E de lá caindo isso, eu falei, pô, eu quero ser um inventor, eu quero ser alguém que constrói coisas. Eu acabei indo para engenharia mecânica. Eu queria, na verdade, mecatrônica, mas a Unicamp me aprovou na segunda, que é mecânico, acho que está na mesma. Aí foi super importante, porque hoje parte de desse espírito de construção veio daí. E aí eu, terminando a engenharia, fui para o mercado de trabalho, e no mercado de trabalho me frustrei muito por não ter acessibilidade. E por não ter acessibilidade, eu lembro algumas oportunidades que de escanteio, justamente por questão de segurança. Qual que é a questão de segurança? Conto do meu primeiro estágio, que o meu chefe, quando me contratou, ele estava, caramba, você é o cara, me dando várias atividades, me colocando na área, até que juntaram todos os estagiários para fazer até para dar aquela orientação, porque eu comecei um pouco mais cedo, comecei 2 semanas e meia, quase um mês antes da maioria, e aí veio aquela atividade chata de estágio. Vocês vão coletar roupa dos funcionários, que era uma fábrica, tal, para levar para a lavanderia e pedir radiotáxi. A empresa era grande, tal, para os caras transportarem as ferramentas. Todos os estagiários, eu lembro na época, nossa, que atividade chata.
resmungando, eu fui o único que falou, que legal, mas eu preciso de uma ajuda. Meu chefe olhou, que tipo de ajuda? Eu falei, pô, quem que precisa de ajuda para pegar roupa ou para chamar táxi? Parece tão óbvio e tal. Eu falei, não, o táxi eu não entendo, não falo no rádio, não escuto. Aí ele olhou assim, pô, antes ele estava me dando um monte de coisa, falou, então, você não consegue escutar o alarme? Eu falei, não. Quando ele viu isso, eu percebi que a pressão dele mudou totalmente. E em vez dele conversar, escutar, ver os riscos do pró, a gente co-construir junto, eu simplesmente fiquei de escanteio e eu via que eu não ia crescer nada naquela carreira. E isso não foi. Depois do meu segundo estágio, mesma coisa, situação parecida. E eu falei, pô, se não tem acessibilidade, deixa eu ir para o empreendedorismo. E no empreendedorismo, infelizmente, eu tinha que levantar a mão. Você pode, não faço ligação, tem que ser videoconferência, pode ser por e-mail. Às vezes, eu despendia mais tempo, mas eu tinha que levantar a mão, porque senão eu ia ficar excluído, senão eu ia ficar numa situação para poucos. E aí eu acabei ganhando alguns prêmios. Nesses prêmios, o Folha de São Paulo fez uma matéria bem legal, que até hoje eu reflito, mas foi a virada de chave. Eles escreveram: empreendedor surdo ganha prêmio no Vale do Silício, que eu tinha até montado, comecei a empreender, tal, ganhei esse prêmio. A quantidade de pessoas com deficiência, especialmente surdas, que me adicionaram foi grande. Thierry, qual que é o teu segredo? Todos os teus sócios são surdos. Como que você faz? Eu falei, pô, preciso transformar a vida dessas pessoas. Então, eu estava empreendendo sem tempo, sem dinheiro na época, mas com ideia. E aí veio a pandemia. A pandemia foi um catalisador, porque a pandemia foi um dos momentos mais difíceis. Na época, hoje, por exemplo, eu faço a maioria das reuniões com legenda, ok. Eu leio o lábio, mas a legenda é um suporte. Na pandemia não tinha legenda, a qualidade do som era muito pior, com em pouquíssimo tempo evoluiu as coisas. Todo mundo de máscara, eu estava ficando quase com burnout, e eu comecei a falar, pô, como é que eu consigo fazer ferramentas, eu busco para que eu possa sobreviver? Porque não dava videoconferência, ia ficar segurando, não, fala, mas escreve no chat. Comecei a desenvolver métodos, compartilhar isso no LinkedIn, eu virei até top voice, mas a maior sacada foi, estudando isso, eu vi que a maioria das inovações nasceram na acessibilidade. Daqui a pouco eu posso até falar, mas dando um spoiler, o próprio Gui, você está usando uma das inovações que nasceram na acessibilidade, porque foi uma engenheira da Microsoft que criou o fundo artificial, ela era surda, ela precisava focar na leitura labial e ela criou como uma forma de direcionar ou não ter distrações, que depois virou uma excelente ferramenta também de privacidade. Então, fora ajuda a focalizar, e focalizar tem muitos públicos, surdos, pessoas com TDAH, do espectro autista, ajuda muito. Depois virou privacidade, virou marketing, e aí tem um ponto que eu alerto. Às vezes a gente exagera demais. Por quê? O simples, um logozinho, tá ótimo. Mas por que colocar nave do Star Wars, um monte de coisa? O ser humano depois consegue caprichar para atrapalhar tudo, porque aí há tantos elementos, distrações. Então, uma ferramenta que nasceu para focalizar, hoje, se a gente não tomar cuidado, virou também uma ferramenta também de distração, que é um ponto que eu venho estudando muito. Então, resumindo novamente, eu, apesar que às vezes eu não aceitava a minha deficiência, eu sempre tive que falar, porque se eu não falasse, eu ia ficar para trás, e hoje transformou no motor que eu sou hoje para desenvolver soluções e transformar, que eu quero esse meu pão grande, como que eu construo
construo soluções para todas as pessoas. Muito bom. Bom que você já trouxe vários pontos aqui para a gente refletir. Acho que você trouxe um pouco de viés inconscientes, né? Você trouxe aqui um pouco também sobre a quantidade, né, de pessoas com deficiência auditiva, né? O IBGE mostra que, dados recentes, que a gente tem mais de 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva no Brasil, e deficiência severa, né, mais de 2, quase 3 milhões. Então, é um número bem expressivo quando a gente pensa, né, nessa deficiência, quando a gente pensa na população. Então, acho que, às vezes, a gente não tem ideia da proporção de pessoas, a gente minimiza muito e não tem noção do impacto que isso traz para toda a sociedade, né? Então, é importante a gente falar dessas soluções, é importante a gente trazer esse debate. E muito legal que você já começou falando de algumas coisas, né, algumas soluções aí que você vem pensando também através da sua empresa aí que você conseguiu empreender, dos seus projetos. E aí, Thierry, acho que você já assim, conseguiu trazer bastante sobre o como você descobriu também a sua deficiência, e acho que seria legal agora você trazer um pouquinho para a gente de uma solução que você tenha, né, conseguido ou ver no mercado ou você mesmo criar uma solução inclusiva que seja transformadora e que você já tenha passado por ela, ou seja, no mercado de trabalho, na sua vida pessoal, enfim, o que você acha que faz bastante diferença para a pessoa com deficiência auditiva e que você gostaria de compartilhar aí com quem está ouvindo? Boa. Acho que tem eu queria pegar um gancho super importante e tal, dos números tal, que você até colocou, porque a gente tem 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, e aí, para muitos, indo, que eu estou nesse universo também de startup, indo até para Faria fala, pô, mas 10 milhões de pessoas são poucas. Eu já escutei isso, tá? Pô, você olhar para quem quer buscar investimento, quando estava até empreendendo tal, tinha investidor que falava, eu só invisto em startup com evaluation acima de 1 bilhão, eu quero ver unicórnio tal, tudo. Você olhar e falar, pô, 10 milhões para muitos pode ser um número interessante, para outros um número pequeno, mas daí vem um ponto que eu quero chamar a atenção de todo mundo e até as pessoas surdas, por exemplo. Em primeiro lugar, a gente vem numa sociedade cada vez mais conectada, que a gente vem maltratando muito a nossa audição e visão, fora que a gente vem envelhecendo. Então, agora eu vejo que cada vez mais está subindo número de pessoas ensurdecendo e ficando surdas, ou até com problemas visuais, seja baixa visão, excesso de miopia. Inclusive, tem até um estudo a nova geração alfa, 70% já tem miopia por excesso de tela, por exemplo. Então, esse é um ponto. E pegando um outro ponto, no Brasil, 60% das pessoas que têm mais de 60 anos, 49,6% já tem deficiência permanente. Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, visão, audição, até 80 mais, vai ficando com demência, Alzheimer, Parkinson, por exemplo. Então, é super importante dar esse alerta. Nós precisamos cuidar de todos, independente dos números. É só 10 milhões, 3 milhões são mais profundos, que nem eu tenho a surdez profunda. Não, a gente precisa olhar para todo mundo, e esse é o ponto. Segundo ponto, nós estamos usando muito fone de ouvido. Você está até com fone de ouvido, não sei, para quem não sabe, o fone de ouvido foi desenvolvido por um surdo, um americano surdo tal, que na época ele tinha perda leve, eu tenho perda profunda. O que ele fez para escutar os rádios? Ele aproximou a caixinha de alto-falante dos rádios e potencializou isso nas televisões para ele escutar. Se você parar para ver,
o fone de ouvido nada mais é uma caixinha de alto-falante em miniatura. Algumas ganharam até inteligência, por exemplo, bloqueando ruído, por exemplo, outras conectando, e aí eu faço algumas provocações. Será que no futuro todo mundo vai usar aparelho auditivo? Porque no meu caso, é super confortável. Ontem mesmo acordei 7 da manhã e fiquei até 11 da noite sem tirar. Quem usa fone de ouvido, pelo que eu conversei, a cada 2 horas vocês tiram, dão tempo, porque machuca. Tem alguma coisa mais confortável do que isso? Alguma coisa mais até potente, porque ele amplifica som, bloqueia. Se estiver passando um avião aqui do meu lado, eu não vou escutar, porque ele corta. Eu já fiz até videoconferência em happy hour, extremamente barulhento. Você fala, como assim, Thierry? Como que você escutou? Porque eu decido o que eu quero escutar. Eu bloqueei todo o ruído externo e só foquei no ruído da transmissão, já que meu aparelho tem inteligência artificial, tem conectividade, por exemplo. Quem não gostaria de olhar, porque muitas vezes você fala, pô, cadê um ambiente adequado para eu fazer uma reunião com os aparelhos para poder fazer em qualquer ambiente? E pegando até do futuro, que é super bacana, a Apple lançou um AirPod também com aparelho auditivo homologado nos Estados Unidos, para quem tem perda leve para moderada, que o que eles perceberam? Você pode fazer audiometria o tempo todo, ajustando momentaneamente o que você quer ouvir ou dando mais qualidade, porque a audiometria é um saco. Quem quem é surdo sabe que é um saco, tá toda hora pipi, popó, vários sons. Espera, o futuro é cuidar dos nossos sentidos. Sem audição, a gente fica isolado. Sem audição, a gente comunica muito mal, que gera retrabalho. Tem até uma estatística do Peter Drucker que ele fala 60% dos retrabalhos nas empresas são por falha de comunicação. Sem audição, fora, você fica isolado, o isolamento ele agrava depois depressão, até Alzheimer, e a gente está numa era preocupante. Até o Scott Gallup fala, ele não está mais preocupado com a IA, ele está muito mais preocupado com a pandemia de solidão. Então, a Apple percebeu o tamanho do mercado de empresas. Pô, as empresas podem comprar o AirPod dela para dar para os funcionários fazer videoconferência, que a gente está bem conectado, de experiência, pô, mais confortável. Tal. Você vai num bar, por exemplo, quem que diz que aquela música no bar é a música que você quer escutar? Por que você não pode escutar o Guilherme, o jazz dele, eu, o meu rock, por exemplo, o Amário sertanejo, o que você gostar, ou melhor, só quero conversar com você e eu poder ter essa escolha. Olha esse potencial de mercado. Mais do que isso, acabou na CS, na feira lá de Las Vegas, de novas tecnologias, lançar um aparelho também que ele conecta com o cérebro, por exemplo, permitindo que você movimenta, controle o computador, o seu celular, tal, com essa conexão. Se você parar para pensar, hoje tem muitas empresas que vendo aparelho invisível, tem muitas pessoas com medo, com vergonha, por exemplo, até cadeira de roda, você vê bengala toda enfeitada, porque tem vergonha de assumir. Então, você fala, usa aparelho auditivo, na época todo mundo, nossa, tal. Mas hoje está cada vez, eu acho que o aparelho tem essa transformação, está cada vez mais gente com fone. É surpreendente, por exemplo, em São Paulo, está todo mundo lá com eardrum, todo mundo conectado com fone. Eu até me sinto agora mais chique. Antes que eu tinha vergonha de falar que eu usava aparelho auditivo, hoje eu até falo, opa, uso um fone até mais poderoso, mas a gente precisa transformar isso. No aparelho auditivo
é visto como algo frágil, as pessoas estão ou velhas ou são deficientes, sendo que o fone virou status. E pensa na possibilidade mercadológica disso. Então, eu falei mais de uma invenção que nasceu na acessibilidade e como vai transformar a nossa vida. Falando até de óculos, pegando um gancho, agora está o óculos da Meta, o Ray-Ban, está lançando os outros. Quem usa óculos, segundo o Foro de São Paulo, tem um potencial de ganhar 30% a mais de salário que as empresas veem como nerd, intelectual, esforçado. Não é meu caso ainda, tal, mas, porque algumas tecnologias a gente menospreza. Por isso, dando recado para quem é surdo, quem é pessoa com deficiência, tenham orgulho, porque essas tecnologias que a gente usa vai ser o futuro, vai ser cada vez mais importante, todo mundo vai usar, e um recado para todos. Pensam, reflitam, chamem a gente para um café, por exemplo, conheçam essas tecnologias, porque elas vão fazer parte da transformação, ainda mais com a evolução da IA, dos animais de estimação, que eles vão também precisar dessas tecnologias propriamente. Muito legal, Thierry. Muito bacana isso que você compartilha, cara. É incrível você falando, a gente realizar, né, a quantidade de coisas que realmente já aconteceram, que realmente foram trazidas a público a partir aí de soluções que a acessibilidade pensou, né, desenvolveu. Então, cara, muito legal conhecer esse tipo de coisa. O próprio fundo de tela é muito interessante a gente perceber, né, isso. Então, falando um pouco sobre esses produtos, né, sobre como desenvolver esses produtos. Quando a gente fala em tecnologia, o que você percebe ainda que é a maior dificuldade, ou como é que as pessoas ainda poderiam desenvolver produtos pensando em pessoas com deficiência de fato? Como é que você imagina que isso deveria ser para que a gente possa de fato, né, desenvolver produtos acessíveis e produtos que estejam de alguma forma utilizados, né, de maneira propositiva até? Boa, excelente pergunta. Eu vou colocar de duas maneiras, tal. Uma, que eu acho que é fundamental, a gente tem que olhar muito a jornada. Acho que a jornada é imprescindível, porque você fala, nossa, Thierry, como assim a jornada? A gente sim tem várias ferramentas muito boas. Acho que o design universal é tal, assim, tem bastante coisa que a gente pode aproveitar, mas está tudo não conectado. A gente agora precisa passar por uma era de interligar e também entender cada uma das pessoas. Por isso a jornada é importante. Vocês devem estar olhando, me dê um exemplo. Como assim? Porque muitas vezes a gente se preocupa com o nosso site ser acessível. Thierry, ou até um evento, que eu já escutei muito isso, dando exemplo de evento. Nós, Thierry, a gente contratou uma intérprete de Libra, a gente trabalhou aqui a questão da acessibilidade, temos rampa e tal, mas por que essas pessoas não vêm para o meu evento? Gastei um dinheirão, cadê ela? Aí eu refletindo, falei, opa, peraí, e o seu marketing? Você fez com linguajar simples, você direcionou para o canal dela, e a chegada dessas pessoas para o seu evento, por exemplo? O seu evento pode ser virtual, pode ser até presencial. Você se preocupou com isso propriamente? Por quê? Dando exemplo de eventos presenciais. Do que adianta se preocupar com toda a infraestrutura se o local não passa nenhum ônibus perto, nenhuma estação de metrô, é super mal sinalizado, por exemplo? Como que você quer que essas pessoas cheguem? Você já selecionou, você basicamente quer que só vão pessoas com carro e que têm um poder aquisitivo para pagar um estacionamento caríssimo, por exemplo. Ou pegando virtual. Você fala, no virtual também
Sim, quantos eventos eu me inscrevi, por exemplo, que eu nem participei porque o link não estava claro ou não fizeram um bloqueio da minha agenda, por exemplo, e pegando um caso até mais dramático. Quando eu estava na Centro, eu liderei uma squad de pessoas com deficiência e das pessoas que estavam comigo era uma pessoa cega. E não foi uma vez, foi algumas vezes que me chamou a atenção. Eu vi que é mais comum do que a gente pensa. Ele falou, Thierry, o meu computador está ligado ou está desligado? Eu olhei e falei, não, está ligado. Ele falou, põe para eu colocar senha. Ou seja, isso me deu um alerta grande, porque às vezes a gente pensa muito no nosso site, no final, e ele não conseguia nem saber, nem entrar no computador, muito menos navegar, por exemplo, para achar o link para entrar. Por isso eu dou a primeira dica, eu até fiz uma época, até uma oferta, eu desenhando, mas eu falo para você, independente, pense tudo. Como que é a jornada? Como que é o passo a passo para que a pessoa possa chegar a você com autonomia e segurança. Segurança para, pô, tô ok, não vai ser nenhuma bucha. Não, e a segurança, eu falo, segurança física, para que ela não caia, não se machuque no processo. Segurança cibernética, para que ela não sofra golpe, ou não caia em endereço errado, não compartilhe informações confidenciais sem saber, por exemplo, que muitas vezes, por falta de acessibilidade, às vezes a gente acaba fazendo isso, e principalmente a segurança de pertencimento. Pô, será que este evento, ou seja presencial ou virtual, é para mim? Eu vou estar bem acolhido nele? E a autonomia, ela conseguir navegar sem depender de ninguém, com as ferramentas que tem, podendo participar, podendo ser seu ponto de voz, por exemplo. Por isso a jornada é fundamental. Mais do que nunca, hoje a gente tem muitas ferramentas poderosíssimas, mas está na hora da gente conectar essas ferramentas para que tenha o processo e até repensar. Porque, dando um outro exemplo também, falando de liderança, até de recrutamento, a gente gosta muitas vezes de colocar assinatura no e-mail. Dando um exemplo bem simples, só para provocar, porque a gente vê aqueles e-mails lá, quanto mais chique, vem aquela assinatura com potinho, com o cargo, eu sou CEO, sou chefe e tal. Uma pessoa cega, por exemplo, vai ler atenciosamente. Na maioria, aquelas assinaturas de e-mail são imagem. Por ser imagem, vai ficar atenciosamente, ela não vai saber quem que é, por exemplo. Então, pensa, opa, que coisa mais você caprichou naquela assinatura de e-mail para uma pessoa não saber? Mas, pô, Thierry, mas é só para um cego? Espera aí, toda aquela assinatura de e-mail vira um arquivo em anexo, vira até um clipezinho para quem usa Outlook ou Gmail, por exemplo. Se o Gui falar para mim, Thierry, aquela planilha, você olhou, dá uma olhada naquela apresentação, vai estar tudo com clipes para eu achar onde está a apresentação, vou levar muito mais tempo. Imagina para quem é um cego, por exemplo, que tudo virou, e até pense em sustentabilidade e prática. Ano passado, um dos meus e-mails acusou que estava quase no limite, eu não ia receber mais e-mail, que estourou a minha capacidade. Eu falei, deixa eu fazer uma limpa. E eu vi que tinha 2 e-mails comerciais, que o cara era tanta assinatura de e-mail, não tinha nenhuma apresentação, fiz questão de olhar, fiquei curioso, até pela questão de acessibilidade, só a assinatura de e-mail dele estava ocupando tanto espaço, que eu só deletei, já recuperou. Se você parar para ver, acessibilidade, o que a gente está falando, até como liderança, é ser prático, eficiente, acolhedor, ser sustentável propriamente. Então, essa é a minha primeira dica que eu dou, poderosa. E a outra, segunda dica é as mesmas formas de comportamento que a gente aprende na acessibilidade
serve para todos e principalmente para até a inteligência artificial e a tecnologia. Você fala, nossa, Thierry, como assim serve para a inteligência artificial? Falando como uma pessoa surda, para mim é fundamental contextualizar. Se você me der o contexto antes da reunião, eu já fico muito mais seguro, eu consigo me preparar. Você fala, Thierry, vou compartilhar minha tela. Ou eu leio a boca, ou eu leio a tela. Se você para pensar também, uma pessoa autista também gosta, porque ela se sente mais segura para ver. Se você falar, o tema da nossa conversa vai ser inovação, ou eu quero alinhar a expectativa da equipe. Todo mundo já vem preparado, já rende melhor, a comunicação flui melhor, dá menos retrabalho. E peraí, com a IA também. Quantas vezes a gente agora, desenhando essa engenharia de prompt, todo mundo fala, a gente quer contextualizar, todo mundo falando em contextualização. Se você começa um assunto comigo, pode ser inovação, e de repente você vai para comida, eu vou ficar perdido achando que comida é parte da inovação, uma impressora que faz comida, por exemplo, ou seja, eu alucinei de certa maneira. Se você começar, eu faço desafio vocês fazerem isso. Começa um assunto com a IA e muda repentinamente, muda para um outro assunto. A chance dela alucinar ou de pegar informações anteriores é muito grande. Então, eu, como pessoa com deficiência, claro, eu não falo isso, eu vou ficar meio assim, pode repetir, a IA não vai falar, mas eu alucino quando você não me dá contexto. E que dicas que eu dou que casa pessoa com deficiência, liderança e inteligência artificial. Saiba fazer perguntas, interaja. Hoje a gente perdeu a capacidade de interagir, então os melhores prompts acontecem em boas interações. As melhores conversas acontecem em boas interações. Contextualize, dê feedback. Para a IA, a gente está o tempo todo clicando no joinha, like, dislike. Por que você não fala para mim, Thierry? Está falando muito, fala menos, está falando muito rápido, fala mais devagar. Esses feedbacks ajudam a construir. A gente dá pouco para as pessoas. E, principalmente, perguntar o que as pessoas são capazes, ou seja, conhecer. Quando a gente vai começar com uma IA, por exemplo, a gente até pega aquela tabelinha que saiu, o que o Gemini faz melhor que o ChatGPT, mas eu dou uma dica para vocês fazerem. Escreve para a IA. IA, você consegue editar a imagem? Ela vai te responder. Pergunta para mim, Thierry, você consegue usar um PowerPoint ou um Photoshop para editar a imagem? Eu falo, ó, não sei editar a imagem, ou não, super consigo. Quantas vezes a gente pergunta para a pessoa o que ela precisa, o que ela é capaz de fazer, mas para uma IA a gente ainda faz mais ou menos, mas a gente pergunta, IA, você consegue gerar um vídeo? O DeepSeek vai falar na hora, não, eu posso te ajudar a fazer o prompt para gerar o vídeo. Ele mesmo fala, eu posso te ajudar em tal coisa, mas melhor ferramenta, você pode usar essa ou essa ferramenta. Então, essa minha dica de ouro, olhar a jornada e, principalmente, elementos de acessibilidade vão te ajudar você a ser um melhor líder e, por tabela, até usar melhor a tecnologia, por exemplo, para finalizar com uma pulga na orelha, que eu falo, tirando até IA, um robozinho aspirador, por exemplo. Acho que muito deve ter visto, até os robôs, eles performam melhor em ambiente acessível ou não acessível. Então, fica aí a provocação para você ver que a acessibilidade é muito mais amplo do que a gente está falando aqui. Muito bom, Thierry, ótimas provocações, boas dicas. Quando você foi falando, acho que eu fui pensando em várias perguntas e eu queria trazer uma pergunta, na verdade duas, uma ligada com a outra,
mas achei muito interessante que você deu o exemplo da sua equipe, né, de pessoas com deficiência, quando você trabalhou na Accenture, e trouxe também o exemplo da pessoa com deficiência visual. E eu acho que, às vezes, né, o que a gente observa é que, e até nos nossos papos, né, que muitas pessoas são contratadas, né, para, de repente, pessoas com deficiência para cobrir uma cota, ou pessoas ali, ou empresas que querem trazer uma maior inclusão para uma empresa, mas não dão autonomia para essas pessoas. Então, assim, como que as empresas, né, podem equilibrar essa acessibilidade com a autonomia dentro do ambiente profissional? E o que você acha que deveria deixar de ser visto como uma adaptação e passar a ser considerado um padrão no mercado de trabalho, dentro de uma profissão, assim, dentro, né, do dia a dia das profissões? O que você vê dessas duas perguntas, tanto da acessibilidade com autonomia, quanto das adaptações, né, para que não seja mais uma adaptação e seja um padrão? Boa. Obrigado, então. Essa é uma pergunta bem de 1 milhão mesmo, uma pergunta bem importante, capciosa. Eu acho que o primeiro ponto super importante é lembrar que todas as pessoas e todas as deficiências é um espectro. Não existe um igual ao outro, por isso, escutar cada pessoa é super importante. Existem muitas coisas que a gente pode utilizar da melhor maneira. Por exemplo, uma legenda. Uma legenda, ela funciona para um surdo, tanto até para um surdo sinalizado, apesar que para ele o intérprete ajuda muito mais, para uma pessoa idosa, por exemplo, mas a gente tem que saber que a gente tem 3 pontos: cultura, dispositivo e tecnologia. Não é só ligar a legenda. Se vocês estiverem com a câmera fechada, eu não vou ter a minha autonomia total. Sem câmera fechada, eu ia ficar excluído ou ia ficar perguntando o tempo todo o que está acontecendo. Com câmera fechada e uma legenda, ele vai me dar um pouco mais de autonomia, mas eu vou ficar com frio na barriga. Será que eu estou entendendo tudo? Será que o Gui está bravo comigo? Será que vocês estão felizes, por exemplo, que a legenda acaba não captando? Mas eu vou conseguir entender um pouco mais, o que eu brinco, eu vou estar numa dependência parcial, vou ter que falar, não, Gui, é uma bronca, é um feedback, é isso, para uma autonomia também parcial, porque eu vou estar com um frio na barriga. Por isso eu falo, o primeiro elemento é cultura. Opa, por que vocês não abrem a câmera? E não é só abrir a câmera, é se preocupar com a iluminação, se preocupar com o enquadramento. Eu lembro que na época da pandemia, estava todo mundo achando que era legal fazer videoconferência da cama, então pegava gente tudo torto, com o computador cortando a boca, tal. Agora, depois viram que dói as costas, por exemplo. Eu até brinco, pegando um parênteses, eu falo que a acessibilidade também ajuda até na ergonomia, porque não é só se preocupar se Thierry vai entender. Você bem posicionado, você vai proteger suas costas, você num ambiente com a iluminação adequada, você não vai forçar sua vista, seja no escuro ou muita claridade, e não só eu que vou conseguir ler os seus lábios propriamente. Então, tem todo esse aspecto cultural, é você saber falar também linguagem simples, por exemplo, você misturar inglês com outro idioma ou com jargões, você vai ver que a própria legenda vai se confundir ou vai pegar coisas erradas. Então, por isso a cultura é a base de tudo, e eu falo dispositivo ferramentas que me dão segurança. No meu caso, por essa videoconferência, é o aparelho auditivo. Se eu não tivesse aparelho auditivo, eu ia fazer um esforço muito maior, apesar que com a câmera aberta e com a legenda eu pudesse participar. Então, eu falo que é meu elemento de
segurança, e aí sim vem a tecnologia, que é legenda, bloqueador de ruído, por exemplo, que me dá autonomia. Então, a primeira dica que eu dou é: a gente tem esses 3 pilares, mas o pilar de cultura é o pilar mais importante, e o pilar de cultura é entender o que cada um precisa. Então, se você olhar um aparelho, uma legenda, é comum a muitas pessoas, mas, opa, como é que o Thierry se comunica? Um ambiente claro, eu usar linguagem simples, ou avisar para ele, ó, eu sou do marketing, eu sou do business, eu vou falar algum termo em inglês, por exemplo, e até explicar, isso faz parte da cultura propriamente. Então, essa primeira dica valiosa. Segundo ponto, o mundo é evolutivo. A gente evolui muito rápido, por isso, perguntar para as pessoas e também saber se adaptar é fundamental. Como assim perguntar? Nem tudo está na lei. A gente ainda eu critico um pouco a regulamentação, que a gente está evoluindo tão rápido que não dá tempo, e vem até aquela questão: precisamos fazer lei para tudo? Ou precisamos fazer jeito para tudo? Por exemplo, áudio no WhatsApp, ou até ligações. Durante muito tempo, mas focando mais no áudio, porque tem elemento importante. Durante muito tempo, eu tinha arrepio de áudio no WhatsApp. Você me mandasse, eu não tinha como escutar. Inclusive, se alguém manda áudio no WhatsApp, a pessoa pode estar com urgência, mas para mim a última coisa que eu vou acabar olhando, tal. Então, por isso a gente tem que entender que é mão dupla propriamente. E muitas vezes um áudio no WhatsApp eu tinha que encaminhar para minha mãe, para minha esposa ou para qualquer pessoa. Para, pô, peraí, e a confidencialidade? E se você quisesse me contar um segredo, ou fosse alguma coisa importante, por exemplo, fora que eu teria que contextualizar tudo. Eu lembro o áudio da minha esposa falou: nossa, quem que é essa pessoa? Parece que ela está brava com você. Ou quem que é essa menina? Ela tá falando muito assim, então eu tinha que explicar tudo, que me desgastava muito mais. Mas espera aí, veio a inteligência artificial, e a inteligência artificial está me ajudando muito na transcrição. Hoje eu falo: pode me mandar um áudio no WhatsApp, porque tem ferramentas como o Zap, a Blip, ou a própria ferramenta do WhatsApp tem feito a transcrição. Mas espera aí, é qualquer áudio? Não, eu brinco. Por isso a cultura é importante. Comigo eu peço: escreva o contexto e me manda áudio até 1 minuto e meio, que é o áudio que a IA transcreve melhor. Se você quiser falar 5 minutos, pode. Por que você não divide em 5 áudios de 1 minuto? E separando. Porque 5 minutos, para mim, você vai ter pelo menos 3 contexto, conteúdo diferente. E precisa falar 5 minutos? 5 minutos, se for alguma coisa, marcamos uma videoconferência, marcamos alguma coisa, se for muito urgente. Por que você não quebra isso? Você vai até refletir. Não precisa falar por tanto tempo assim. E a chance de você falar, por exemplo, um palavrão, uma coisa sensível, porque muitos áudios, a IA, para se proteger, você fala um palavrão, fala: ó, áudio sensível, favor escutar. Como que eu me sinto nesse ponto? Pô, agora se é áudio sensível, como que eu vou mandar para minha esposa, por exemplo? E você está falando de besteira ou de sensível? Se nem você está me transcrevendo, como que eu vou mandar para uma outra pessoa? Então, eu sempre peço para escrever o contexto. Então, o Gui vai falar: Thierry, nosso café da manhã. Beleza, pode mandar lá. Opa, vamos marcar tal dia. E um ponto importante: nome, número, eu tenho dificuldade para entender. A IA também tem dificuldade para entender. Então, se você for falar o café tal, esse é melhor que escreva. A data, o horário, é melhor que escreva, para que não tenha esse erro. Então, o Gui mandou café da manhã, aquele nosso projeto ou um possível cliente. Opa, eu falo possível cliente. Eu já me preparo para esse ponto.
Por isso eu falo, a acessibilidade é evolutiva, a gente tem que escutar os dois pontos. Se você me mandar um áudio, possivelmente pode ser que você esteja em deslocamento, ou você não está conseguindo, pode ser mais para... Eu preciso entender isso. Durante um tempo, falar, pô, o que acontece? Hoje, a graça da tecnologia, a gente consegue se adequar a ambos os lados. Só que é tanta evolução que esse ano, por exemplo, espero que não, o KD está com um processo e tal, mas o WhatsApp, ou a Meta, dono do WhatsApp, Instagram, estão querendo ter a sua própria IA e eles estão querendo bloquear de outras IAs performance. Pô, eu estava desesperado que eu teria que me readaptar novamente, porque IA como ChatGPT dentro do WhatsApp, da Zap, por exemplo, iam congelar. E aí eu falei, pô, como que eu vou escutar o Gui? Eu estava até quase falando, não me manda mais o áudio, porque a gente vai ter um bloqueio. A transcrição da Meta não é das melhores, às vezes eu tenho que mandar, eu teria que salvar sua mensagem para mandar para outro aplicativo, por isso isso é super importante, a gente perguntar sempre, estar sempre atento, só que as coisas são evolutivas. Não é só você me perguntar, você também fala as suas necessidades. Thierry, eu prefiro falar por áudio tal assunto, que eu estou nervoso, eu estou isso, eu estou em deslocamento, tal. Eu também vou entender. Por isso, hoje a gente está num momento importantíssimo que a gente consegue colocar para ambos. E você para ver, isso virou não só uma adaptação, mas uma regra para todos. Tem gente que odeia receber áudio. Tem gente que até prefere ficar mandando áudio. Hoje a gente dá pela primeira vez a opção da pessoa escolher de fato. E pegando um outro exemplo também, só para não ficar falando de áudio, por exemplo, entrega. Entrega, por isso a jornada e conhecer o cliente é super importante, porque eu moro num prédio aqui, a gente teve problema de portaria, a Amazon, falo da Amazon, mas o Mercado Livre também tem, e agora ficaram um tempo sem me conseguir entregar, porque eu não escuto o interfone. Aí um diretor da Amazon foi lá e arrumou um campo, tal. Como que você quer que seja feita a sua entrega? Eu falei, eu quero que a minha entrega seja por WhatsApp. Hoje, quando é uma entrega, eles me mandam um WhatsApp, ó, estou aqui na porta da sua casa. Que isso, para mim, é super gratificante, porque eu falo, opa, se eu estou numa videoconferência que nem vocês, eu falo, entrega para o meu vizinho, por exemplo. Ou, se eu estiver na rua, me dá 3 minutos, já estive uma vez correndo com o meu cachorro para pegar a encomenda. Como eu já escutei de pessoas falando, pô, Thierry, eu odeio ficar no celular, quando estou em casa, eu quero paz, eu fico o dia inteiro no celular. Eu prefiro que seja tocado o interfone. Ou seja, você dá opções de como que você quer que seja feita as coisas. E eu acho que a gente está nesse mundo, nesse momento, com muitas ferramentas, e é super importante isso. Conseguir escutar as pessoas e a gente decidiu personalizar atendimento, conversa, dar a opção da pessoa poder escolher de fato. O Gui, desculpa, só antes de você puxar aí a próxima, achei legal o Thierry trazer, né, um pouco sobre essa questão da individualização, da necessidade de perguntar, né? A gente tem falado muito isso nos nossos papos, e realmente, né, cada um, e a gente está falando muito aqui da deficiência auditiva, e cada deficiência auditiva é uma, então pode ser uma pessoa não oralizada, né, ou pode ser uma pessoa surda não oralizada, pode ser uma pessoa que a primeira língua dela nem é português, é Libras, e pode ser, enfim, a gente tem diversos tipos de deficiência e pessoas, né, que vão precisar de diferentes adaptações, né, e que têm autonomias diferentes. Então, achei muito interessante essa resposta, e é importante também a gente observar
nessa conversa, né, individualizada com cada pessoa, o quanto ela pode trazer algo ali para a gente que a gente nem tinha conhecimento. Então, por exemplo, uma pessoa não oralizada, ela pode ter uma conversa, né, um diálogo muito mais direto, porque ela não aprendeu a se comunicar como a gente, então usando alguns tipos de expressões ou tentando minimizar ali quando ela não está satisfeita com alguma coisa. Então ela vai direto ao ponto. E isso para outra pessoa que está ali ouvindo, né, que está ali compartilhando daquele papo, pode chegar como uma coisa grosseira, como uma coisa agressiva, e não, é só a maneira de se expressar. Então é muito interessante a gente observar, né, o quanto existem diferentes tipos de autonomia e acessibilidade nesse mundo, né? Enfim, só queria trazer também essa reflexão, mas achei muito legal aí a sua resposta. Gui, desculpa te interromper, segue aí. Obrigada, Thierry. Nada, Mari, que isso, zero interromper. E é muito legal mesmo ouvir do Thierry nessas experiências dele, como coisas simples, coisas que, se a gente consegue ampliar o olhar e pensar na jornada como um todo, podem realmente acabar de fato gerando melhores experiências para todo mundo, né? E aí, Thierry, eu queria aproveitar esse gancho e perguntar para você se você conhece exemplos, né, de produtos, de serviços, soluções. De uma solução que em teoria foi pensada para acessibilidade como um todo, mas que acabou beneficiando todo mundo. E uma segunda que talvez tenha sido pensada também para acessibilidade e tal, e foi desenvolvida, mas que acabou não sendo de fato aproveitada, acabou não sendo de fato utilizada. Você tem alguns exemplos disso para gente, para poder trazer? Boa. Pegando as que resolvem tal, que eu acho que é bem legal, eu gosto, e falando também tudo que, resumindo, jornada, escutar as pessoas, chamando para construir. Eu vou contar dois cases, um brasileiro e um estrangeiro, mas como está com estrangeiro, porque apesar que tenho mais case e tal, mas dois em vestuário. Quero começar com o case da Nike, que esse eu adoro, essa história. Já postei no meu LinkedIn, já falei, é um case que eu adoro, porque ele é bem robusto e poderoso. A Nike, em 2018, ela recebeu uma carta de um garoto chamado Matthews. Ele tem paralisia cerebral e ele usava muito tempo da Nike por causa do estofamento, se adaptava melhor aos pés dele. Aí eu vou deixar aqui para vocês refletirem. Paralisia cerebral, tal. Ele só escreveu uma carta. Nike, estou muito feliz porque eu passei na faculdade. Eu quero muito cursar o curso do meu sonho, tal, mas infelizmente eu não poderei cursar a faculdade, porque tem uma coisa que eu dependo dos meus pais: amarrar meus tênis. Com a pessoa com deficiência, eu fico extremamente frustrado porque eu não tenho autonomia. E se você parar para pensar, quantas pessoas conseguem amarrar o tênis efetivamente? E depois você trazer um case da Havaiana de chinelo, até para, chinelo, tênis, para a gente é tão óbvio, mas eles dependem dos pais deles para amarrar o tênis. A Nike poderia falar, que nem eu falei anteriormente, paralisia cerebral, que mercado ovo, porque alguns podem falar, não, mercado, tal, mas outros que pequeno, poderia falar, desculpa, ser dado um brindezinho, tal, mas não, chamaram uma equipe de engenheiros e de designers, co-desenvolveram um tênis chamado Airfly Easy Fly Go, que é um tênis que ele abre e fecha sem a necessidade de cadastro. Esse tênis explodiu as vendas, não para pessoas com paralisia cerebral, mas viram que pessoas obesas têm muita dificuldade de agachar, amarrar tênis, pessoas idosas, tem amigos que já contaram que eles vão para a casa dos pais deles mais idosos para calçar os pais, por exemplo. Mulheres grávidas, ou até mulher com filho pequeno, imagina você saindo com sua criança no colo, vai ter que ir ao trabalho de colocar o bebê no chão, no carrinho, para você colocar o seu tênis, por exemplo.
e até preguiçoso como eu, que tenho até o dedo um pouquinho machucado, e quantas vezes nós já deixa o tênis pré-amarrado e só puxa no nosso pé, por exemplo. Ou seja, você parar para ver, é para todas as pessoas. E aí a Nike percebeu tamanha importância disso, que abriu uma diretoria só para produtos acessíveis. Eles têm uma para site acessível, porque hoje tem muita parte de regulamentação, tal, mas eles viram, não, vamos fazer para produtos acessíveis. Por exemplo, eu estou com uma camisa, esse tem um botão. Vocês refletirem, na camisa, eu tenho uma outra, deveria talvez ter colocado essa, que é por botão ou ímã. Porque você parar, se eu fosse amputado ou tivesse Parkinson, por exemplo, será que eu ia conseguir me vestir de uma maneira com autonomia? Então, são vários detalhes que eles ensinam uma coisa super importante. Eu não estou adaptando o produto. Eu estou repensando para que os produtos fossem para todas as pessoas. Se você adaptar um produto, beleza. Tem pessoas, tem nicho que precisam de uma adaptabilidade, mas vai ser caro às vezes, vai ter poucas peças, por exemplo. Mas você pensa em construir para todo mundo, você está atingindo novos mercados e dando outras possibilidades. E aí a Nike viu que era tão estratégico que abriu um conselho, uma posição de conselho só para falar em acessibilidade. Por isso eu gosto muito desse case. No Brasil a gente tem alguns. O Boticário lançou maquiagem para pessoas cegas, inclusive até a metodologia. Você parar para ver quantas mulheres, às vezes, você está num lugar ou sem banheiro, que você quer se maquiar, por exemplo. Mas um outro que eu gosto muito é da Havaianas, pegando até o contraponto da Nike. Por isso eu falo, chamem essas pessoas para participar do processo, porque a Havaiana pode ser um case, também desse case de fracasso, mas virou um sucesso. A Havaianas, ela patrocinou a Paralimpíada, e eles queriam fazer, claro, como marketing, a foto com os atletas usando o chinelo Havaiana. Quando eles chegaram para fazer a foto e tal, eles perceberam que muitos atletas, principalmente com deficiência de membros inferiores, não usam chinelo. Porque a gente, teoricamente, a gente segura o chinelo, sem a gente perceber, prensando. Como eles não controlam os movimentos, eles não usam chinelo. Se você parar para ver pessoas também com paralisia cerebral ou deformidade nos membros, também não conseguiam usar o chinelo. Eles conversaram com essas pessoas, chamaram para o jogo, olharam outras perspectivas, porque chinelo para criança, você olhar, tem uma alça, porque a criança, às vezes, ou está aprendendo a segurar ou perde muito. Eles colocaram uma simples alça que todo mundo conseguiu participar da foto, sair na foto, ganhando um outro mercado, que é de pessoas com deficiência, que eles não estavam usando, mas o público idoso começou a consumir muito. Ele fala, por quê? Se está um dia de chuva, você vai comprar um pãozinho, alguma coisa no mercado, você não vai de tênis, porque o tênis vai ficar encharcado, molhado depois, você não vai conseguir, vai esperar 2 dias para secar. Com o chinelo, em dia de chuva, forma aquela lâmina de água, ficando escorregadio, extremamente perigoso, por exemplo, uma pessoa idosa. Mas com essa alça, você consegue ir andar num dia de chuva, com segurança e autonomia. E aí, se você parar para ver, novo mercado faz com que o ticket médio da pessoa também aumenta e as pessoas também têm mais segurança e fideliza também no seu produto propriamente. Então, eu vejo esses dois como um caso de sucesso extremo. Caso de fracasso, estou pensando aqui, eu acho que eu não estou lembrando, depois eu posso até anotar, investigar, mas um ponto que eu falo é muito mais quando você muda as políticas ou você
que é um termo que eu venho estudando muito, como que a gente tem um ponto ótimo, por exemplo. Porque a legenda, por exemplo, para mim, foi tão importante que até me viciou em ambientes presenciais. Às vezes eu fico, cadê a legenda? Que é muito mais fácil de você ler uma legenda do que você ler o lábio, por exemplo. E esse é o ponto que eu venho estudando, até provocando, como que a gente tenha esse equilíbrio. Porque, por exemplo, falando até da inteligência artificial, a inteligência artificial veio para somar muito, mas talvez nós, como ser humano, que precisamos saber fazer o melhor uso dela. Talvez para não nos causar tanta dependência. Você olhar, tem gente que está parando, perdendo a capacidade de escrever por causa da IA. A IA não deveria ser ao contrário, nos dá mais capacidade para escrever. E o que eu falo também em termos de acessibilidade? Até IA, eu brinco que a IA é que nem um carro. Nos dá velocidade, nos dá segurança, nos dá conforto, mas quantas vezes, pegando São Paulo, tem pessoas que tiram o carro para ir na padaria que está a 300 metros de distância, que dá muito mais trabalho você manobrar o carro, depois de achar uma vaga propriamente, tá? Você indo a pé facilitaria muito. Então, fazendo um contraponto com as nossas inovações tecnológicas e até acessibilidade, é como que nós também sabemos nosso ponto para que a gente use e performe da melhor maneira, sem nos causar dependência, porque tem muita ferramenta, falei, a legenda, o próprio Google Maps. Hoje eu brinco, eu não sei mais andar em São Paulo no lugar sem o Google Maps, apesar que o Google Maps me salvou muito, eu tinha muito medo e tal, hoje eu fiquei totalmente dependente a alguma coisa que eu estou sem celular, acabou a bateria, eu estou ferrado propriamente. Muito bom. Ô Thierry, infelizmente a gente está chegando aí perto do fim. Eu queria puxar algumas perguntas de encerramento, mas assim, eu estou super reflexiva com tudo que você trouxe. Acho que a gente, né, aprendeu bastante. Espero que o pessoal que esteja aí ouvindo também esteja gostando tanto quanto a gente. Tenho certeza que sim. Falando um pouco, puxando um pouco para o mercado de trabalho agora, nesse encerramento, né, que é muito novo, um dos nossos pontos principais aqui dessa temporada, enfim, desse papo também que a gente vem tocando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para lideranças, para RH, para funcionários, pessoas que querem incluir, querem trabalhar com mais acessibilidade dentro das empresas, dos seus ambientes profissionais, mas ainda não sabem como fazer isso. E aí, se você tiver algum recurso, alguma prática, alguma referência que você queira trazer também nesse momento, fica à vontade aí para trazer, mas eu queria puxar essa mensagem aí final para o pessoal que está ouvindo. Boa. Primeiro dica que eu dou essa conversa não termina aqui, começa aqui. Então, fica à vontade de me seguir nas redes sociais, estou mais forte no LinkedIn. Não estou só puxando a minha sardinha. Podem seguir outras pessoas. Eu acho que agora você tem condições para receber outras informações e ser reflexivo. Então, fique à vontade de me seguir, papear. Eu também estou super aberto para café, porque esse é um outro ponto. Nos chamem, não precisa ser a mim, mas nos chamem para um café, um suco, uma cerveja, depende do gosto de cada um, porque eu quero aprender com vocês. Eu acho que nós também sentimos, vamos trocar. Eu acho que a gente tem muito o que trocar, o que ensinar, o que dar dicas, por exemplo, pegando algumas coisas, dois exemplos bem diferentão, para vocês verem como que a gente transforma. Eu, por exemplo, nas empresas que eu passei, ou até brinco, reunião para mim é até 5 pessoas. Seja Meet, Zoom é um pouco diferente, parece que Zoom é uma plataforma mais para sala de aula, mas Teams e Meet, por exemplo, fica exatamente a configuração de 4 pessoas
com o tamanho para eu ler o lábio e eu aqui de fora. Se for 10, 20 pessoas se compartilhando, pô, eu vou ficar super bagunçado. E você parar para ver, não é só para uma pessoa do espectro autista, por exemplo, quanto menos pessoas ou informados, eles ficam mais seguros. E você pensa, reunião com mais de 5 pessoas é produtiva? Se for, beleza, precisa de uma reunião maior, muda o título. Pode ser um comunicado, pode ser um treinamento, são maneiras de acolher ou repensar. Uma reunião com 30 pessoas, hoje eu sei e hoje eu falo, não, é uma reunião de alinhamento ou de comunicado, porque as 30 pessoas não vão falar. Possivelmente vai ser um diretor ou um gerente que vai conduzir um ou outro tal, passando as diretrizes estratégicas ou passando os comunicados. Isso faz muita diferença, não só para mim como surdo, uma pessoa espectro aqui, mas acho que para todo mundo chega com reunião sem título, sem nada. Pô, o que é tão importante? O que eu vou fazer? Mas reunião de alinhamento. Beleza, sei que eu vou ficar mais para escutar ou tirar alguma dúvida, por exemplo, e fazer isso. Então, são detalhes pequenos. Então, isso transforma, por isso eu falo, chamem para um café, nem tudo que funciona para mim funciona para todos, mas tem uma camada grande. Por exemplo, meu irmão também tem a mesma síndrome que eu tenho, que eu falei que é a síndrome de Usher, só que o meu irmão, como ele foi diagnosticado bem mais cedo, por isso o diagnóstico é outra grande mensagem, porque você sabendo, não importa nada, você sabendo a pessoa, a gente tira um peso grande das costas e consegue se adaptar. Meu irmão, por ter sido treinado antes das ferramentas, ele consegue pegar algumas palavras melhor do que eu. Ou seja, eu preciso muito da leitura labial, o meu irmão consegue pegar um gancho. Ou seja, mesma audiometria, tudo igual, mas algumas necessidades diferentes. Então, por isso, líder, a gente está no momento, com essas informações, tecnologia, a gente consegue massificar a personalização. E, claro, tem muito material. Aí você pode usar, consultar com carinho e com cautela as inteligências artificiais, tudo que é lei, coisa, as IAs estão performando muito bem. Se você quiser sair do extremo e ir para alguma coisa, nos chamem para um café e sempre contem com a ajuda de especialistas para vocês fazerem essa transformação. Poxa, Thierry, muito obrigado. Foi muito incrível te ouvir. Foi muito incrível ter essa aula com você. É um privilégio enorme poder aprender e, enfim, né, ouvir você falando. É muito inspirador. Espero que realmente isso seja o primeiro passo, porque tem muita coisa legal para vir. Então, assim, cara, conte com a gente. Sempre que precisar de qualquer coisa também, saiba que as portas aqui estão abertas. Obrigado por topar o convite para a gente trocar essa ideia e eu queria agradecer enormemente aí, porque, cara, incrível, incrível, muito bom, muito obrigado. E é isso, vamos que dá, muito obrigado. A gente fica aí na torcida, né, para que cada vez a gente evolua mais com essas coisas. Thierry, obrigada pela participação. Obrigada pela abertura, por ter confiado aqui na gente, nesse espaço, e por ter trazido um pouco da sua jornada, um pouco da sua experiência, né? Por ter compartilhado coisas tão importantes aqui com a gente, com quem está ouvindo. Para mim foi um prazer também bater esse papo. Espero que venham outros futuramente. E vamos que dá, que juntos, né, a gente faz a diferença. Sim. Eu que agradeço, obrigado vocês pelo convite, obrigado por quem está escutando. Vocês chegaram a esse momento, é porque fez diferença. E, como eu falei, não termina aqui, apenas começa. Vamos transformar esse mundo.
Vamos que dá.